Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis 5. Peço essa leitura ao nosso pastor e também que ele ore. 2 Reis 5, de 1 a 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Te bendizemos, Senhor Deus, pela tua gloriosa majestade entre nós, pelo teu excelso amor, presença divinal, que nos concede que tenhamos, mais uma vez, a oportunidade de nos congregarmos, de nos reunirmos e já termos os 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que também possamos recepcionar essa palavra já posta no coração da tua serva, a presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que advirão desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje o culto das mulheres, mas a gente sabe que a palavra de Deus é para todos, né? Nós aprendemos no culto dos homens, nós aprendemos muito com a palavra do Senhor, em todos os cultos. E a gente tem um título aqui, A Serva de Naamã. Essa história é muito bem conhecida da igreja. Nós temos aqui 3 personagens, que é Naamã, que é a serva, 3 personagens importantes, e o profeta Eliseu. Mas nós vamos dar ênfase a essa serva, né? A essa menina que foi tirada do seu povo, do meio do seu povo, do meio da sua família, e foi levada cativa. Naamã, ele era um comandante do exército, como já foi bem lido, e ele era um homem muito bem conceituado. Então, ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem que dirigia um exército, então ele era muito bem visto pelo seu rei. Aqui no versículo 1, ele diz assim, que ele foi herói de guerra, né? Era um homem que venceu muitas batalhas, e por ter levado tantas vitórias, ele era muito bem visto pelo rei, mas a palavra de Deus fala que ele era muito bem visto pelo seu rei, né? Não fala que era pelo Senhor. Diz que o Senhor deu a ele as vitórias. Então, ele era um homem de guerra, ele era um homem bem conceituado, com certeza um homem estrategista, né, para ser herói de guerra. O Senhor deu a ele essa sabedoria. Mas a palavra de Deus é muito clara, dizendo que era o Senhor que o usava para dar vitória à Síria. Então, não era o seu braço forte, mas o Senhor que usava. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, porque tudo tem um propósito embaixo do céu. E ele fala aqui de uma menina, e o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor, essa menina ela não tem um nome, né? É apenas uma menina. Então, uma menina, uma pequena pessoa, que poderia ser insignificante aos olhos daquelas pessoas que estavam lá. Porque ela era apenas uma serva, ela era apenas uma menina. Mas tinha algo que a identificava. Ela tinha uma nação, ela tinha um povo. Ele fala assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina. E depois no versículo 4 ele fala assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel.
Então, essa era a identidade dela, o povo ao qual ela fazia parte. Nós temos uma identidade de nação, nós fazemos parte do povo de Deus. Nós temos essa identidade em nós que nos identifica onde quer que nós estejamos, deve nos identificar onde quer que nós estejamos, através do nosso testemunho. Essa menina, apesar de ser uma simples menina, ela tinha um testemunho. E ela, apesar de ter sido levada cativa, essa menina ela tinha um ponto assim muito importante, né, que ela tinha tudo para ser uma menina revoltada, né? Me tiraram da minha terra. Foram lá, invadiram, me tiraram da minha terra, me separaram da minha família e me trouxeram para cá, sozinha. Agora eu vou sair batendo em todo mundo, vou ser a revoltada, e ela poderia fazer isso. Mas aquela menina, ela não era assim. Ela decidiu não ser assim. No ambiente hostil onde ela estava, porque eram adoradores de outros deuses, era um outro ambiente, era uma outra situação, uma outra nação, uma outra cultura. Ela decidiu transmitir para aquelas pessoas aquilo que ela tinha. E ela tinha Deus na vida dela. Ela tinha fé, ela tinha compaixão, ela tinha amor. Ela era uma menina que ela tinha uma alma curada. A mente dela era curada. Então ela não foi aquela pessoa que viveu uma situação difícil no passado e que passou a carregar aquilo no seu futuro. Ela tinha uma mente curada, ela resolveu não se lamentar da sua situação. Ela resolveu não ser escrava do seu passado. Apesar de ser escrava, ela era livre. Enquanto que Naamã, apesar de ser tudo aquilo, ele não era uma pessoa livre. Ele estava ali, preso àquela situação. Aquela lepra que com certeza não estava só no físico, também estava no seu coração. E aquela menina, uma pequena menina, frisa isso na mente de vocês, uma pequena menina, usada por Deus para trazer a Naamã a cura da sua alma. Então Deus agiu através da vida dela de uma forma muito mais profunda do que apenas a cura de uma doença. Então ela tinha uma mente curada. Eu achei muito interessante na pregação da pastora, que ela falou de José, quarta-feira, e sempre complementa, né? E ela falou que assim, que o primeiro filho de Manassés, isso fala lá em Gênesis 41:5, o primeiro filho de José foi Manassés, ele deu esse nome, né, porque ele esqueceu de todos os seus trabalhos e da casa do seu pai. Então eu creio que a partir dali, José resolveu esquecer o seu passado. Um passado de dor, um passado que doía no seu coração, porque foram seus familiares que fizeram tudo aquilo, os seus irmãos. Mas ele resolveu não carregar esse peso com ele. Essa menina, mesma coisa. Apesar de ter sido separada dos pais, porque ela era jovem, ela resolveu não levar isso com ela. É muito triste, irmãos, quando uma pessoa não se liberta do seu passado. Quando ela carrega as feridas da alma e o pior, ela alimenta essas feridas. É muito triste você estar perto de uma pessoa assim. Eu conheço uma pessoa assim. E sempre quando a gente conversa é incrível, é lamentação em cima de lamentação. Porque dá vontade de sacudir a pessoa e dizer assim, mana, aterriza no presente. Porque o passado acabou. Não tem mais como voltar. Então não importa o que aconteceu. Deus nos chama para uma nova vida. Deus nos chama para um novo momento. Como a pastora colocou aqui na quarta-feira, as capas de José representavam um momento na vida dele. Então, sempre um novo momento. Vai ter luta? Sempre uma nova luta. Mas nós fomos feitos para enfrentar todas elas. Então, é muito triste viver de passado, viver de lamentação. Esqueça o passado. Pegue o presente para mudar o futuro. Pegue tudo o que aconteceu no passado como aprendizado, para não mais fazer o que
algo de errado que foi feito. Esquece. Deus é Deus de coisas novas. Lá em Filipenses 3, de 13 a 14, eu pediria que o Eduardo lesse, por favor. Filipenses 3, de 13 a 14. Ele foi pego de surpresa, mas ele já vai ler. Filipenses 3, de 13 a 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Vou ler de novo, que chegou o microfone agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E é Paulo que está falando isso, irmãos. Ele, um grande homem de Deus, vivendo grandes experiências, mas o que passou, passou. Agora ele esqueceu e olhando para as coisas que estão diante dele. Deus tem coisas novas para nós. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nós temos um chamado do Senhor, nós temos uma vocação do Senhor. Então, para que viver de lamúrias e lamentações? As pessoas amargas, elas se tornam cativas de coisas ruins. Então, o que ficou no passado, ficou no passado. O que aconteceu há 5 minutos atrás já era. Já é passado. O que aconteceu há 1 minuto atrás já é passado. Esqueça. E prossiga para o alvo. O nosso alvo é Cristo. E como o nosso alvo é Cristo, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós vamos atravessar desertos, nós vamos atravessar vales, mas nós vamos avançar. Deus não nos chama para nadar e morrer na praia, muito pelo contrário. A gente participa de um triatlo, né? A gente nada, corre na praia e ainda pega a bicicleta para atravessar mais a outra parte. É assim, com Deus é assim. Não dá para parar, irmão. Ele não nos chama para olhar para trás. Quem olhou para trás foi a mulher de Ló e ficou para trás. E nós não fomos chamados para ficar parados, paralisados. As feridas, quando não cicatrizadas, nos paralisam. Permita que Deus trate as feridas que estão no seu coração, caso haja. A gente não consegue caminhar, a gente não consegue enxergar o que está na nossa frente. Porque quando nós alimentamos as feridas, nós só lamentamos. A gente não consegue enxergar. Aquilo é como um véu sobre os nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus. Para tudo tem um propósito embaixo do céu. Então, independente do momento que nós estamos passando, ou independente do ambiente onde nós estamos, existe propósito de Deus para nós. E que nós sejamos esse canal de bênção. Ela foi um canal de bênção naquela família. Ela se prontificou a isso, ela se posicionou para isso, né? Sendo apenas uma menina, eu volto a repetir, né? E nós, como é que nós nos posicionamos diante de... Você pode estar em qualquer ambiente, irmãos. Ela estava na casa do comandante do exército. Imagine como Naamã era, né? Ele deveria ser um homem orgulhoso, ele deveria ser um homem rígido, ele deveria ser soberbo. Tanto é que o tratamento dele começa desde quando Eliseu não foi recebê-lo em sua porta. Muito, muito interessante como Deus começa a trabalhar na vida dele. E apenas através de uma menina que estava lá, que desejou para ele o bem. Ela não desejou o mal. Ela fala assim, no versículo 3, né? Tomara o meu Senhor. Essa menina torcia por um homem que tirou ela da família dela.
Mas ela não desejava mal para ele. Ela torcia pelo bem dele. E o Senhor, vendo esse coração, né, começou a agir na vida dele. Irmãos, às vezes a gente acha que a pessoa é tão ruim, a gente está ali dentro daquele ambiente e acha que determinada pessoa é tão ruim, que a gente acha que o que nós estamos falando, dando aquele conselho no Senhor para aquela pessoa, não está fazendo efeito. Mas veja bem, você não passa 24 horas com aquela pessoa. Deus está agindo da maneira dele, da forma dele. Nossas palavras no Senhor não são jogadas ao vento. O Senhor ouve todas. Aprendemos com essa menina que na vida nós temos momentos difíceis e precisamos, em meio às dificuldades, avançar. Não importa o que seja. Sempre avançar. Ela decidiu que onde ela estaria, ela seria um instrumento de milagre. Ela seria um instrumento usado por Deus para alcançar vidas, né? Alcançou a vida de Naamã e com certeza toda a casa dele. Onde Deus colocou você, seja um instrumento de Deus. Não importa quem está ao seu redor. Não importa se é um ambiente hostil, se é um ambiente, às vezes, né, é um ambiente tão difícil. Por exemplo, no caso de um trabalho, que até para levantar, irmão, né, para sair de casa, para ir para trabalhar, você fica pensando, poxa, eu vou ter que entrar ali hoje. Mas é ali que Deus te quer. Foi ali que Deus te colocou. Então existe propósito. Existem vidas a serem alcançadas. Eu me lembro que numa pregação da Carla, ela falou assim, Senhor, ela diz que ela levanta, né, todos os dias de manhã, Senhor, qual é a vida que eu posso alcançar hoje? Lá no trabalho dela. Quando eu trabalhava com transporte por aplicativo, quem trabalha nisso sabe como é que é. Às vezes entram pessoas, né, que precisam de uma palavra. E teve um momento que entrou uma senhora no carro e ela começou a falar de um relacionamento extraconjugal. Irmãos, ali foram de 4 horas da tarde até as 7 horas da noite, a gente parado, conversando. Eu desliguei o aplicativo. Mas aquela mulher saiu dali na certeza de que ela não queria mais aquilo para a vida dela. Então, nós podemos fazer toda a diferença onde quer que a gente esteja. Ah, é um trabalho simples. Mas entravam muitas pessoas ali que precisavam de uma palavra, irmãos. Às vezes, um Deus te abençoe, que era dito, a pessoa já olhava para você de uma forma diferente. Já me olhava de uma forma diferente. E dizia, muito obrigada pela palavra. E naquele dia eu fiquei muito feliz, porque ela saiu dali na certeza de que aquilo não era para a vida dela. Glória a Deus por isso. Então, essa menina resolveu ser uma voz de esperança. Em Isaías 61, o Senhor fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A palavra de Deus tem poder através da sua vida. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus nos deu a capacidade de confortar os aflitos. Deus nos deu sabedoria. Todos os dias, irmãos, nós adquirimos sabedoria do Senhor. E lá em Provérbios 2, ele fala coisas tão lindas a respeito da sabedoria. O Lucas pode ler, por gentileza, Provérbios 2. De 1 a 6. Amém. Filho meu, se aceitares as minhas palavras
e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alcançarás a voz. E se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurais, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Nós temos essa sabedoria, porque nós buscamos no Senhor. Nós buscamos a palavra de Deus, nós nos enchemos da instrução do Senhor. Então, nós temos essa sabedoria e nós podemos passar a quem está ao nosso redor. Irmãos, ninguém pode escravizar uma mente que conhece Deus. Nem uma circunstância e nem pessoas podem escravizar uma mente que conhece a Deus. Nós somos livres. Nossa mente é livre. Ele nos ensina que nós podemos passar por diversas situações, mas nós não nos tornamos escravos, nós somos livres. Ela foi instrumento para consolar o coração da esposa de Naamã. Ela tinha sabedoria com ela. E ela conhecia o Deus a quem ela servia, assim como ela conhecia também como ele agia através dos seus profetas. Ela tinha na sua memória coisas que Deus já tinha realizado. Nós não podemos esquecer do que nós já vivemos com o Senhor. Nós não podemos esquecer do que Ele já nos livrou. Nós não podemos esquecer de tudo que Ele já realizou na nossa vida. O povo de Israel tinha acabado de ficar livre de ser tirado do Egito. Foram e viram o Mar Vermelho à sua frente e começou o desespero, como se o Deus que acabou de tirar eles do Egito não fosse fazer alguma coisa para eles atravessarem aquele mar. Alguma coisa tinha que acontecer, irmão, porque ele não ia tirar eles lá da escravidão para morrer naquele mar. Assim somos nós. Nós não podemos, tragamos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, tudo que Deus já fez por nós. Eu já passei por escassez. Eu já passei por esse tipo de aflição. Eu já passei por isso. Eu já passei por aquilo. Mas o Senhor me livrou de todas elas. O Senhor. E esse mesmo Deus que cuidou de nós vai cuidar do nosso futuro. Vai cuidar de toda e qualquer situação que a gente venha passar. Traga à sua memória aquilo que dá esperança. Sempre traga aquilo que Deus fez para você. E ela deu o melhor conselho para ele, né? Ela falou assim: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela sabia que os verdadeiros homens de Deus eram usados por Deus. São homens sábios, homens que têm a boa palavra, homens que têm a verdade na sua boca e que vai ter sempre a boa palavra para nós. Então, Deus me colocou a seguinte pergunta: a quem nós colocamos as nossas questões? Para quem nós apresentamos? De quem nós buscamos conselho? Às vezes a gente dá mais crédito a um amigo ímpio do que a um homem de Deus. O que o ímpio vai ter? Nós temos, não estou dizendo, irmão, que não é para ter amizades, né? Nós temos amizades antigas, eu tenho amizades antigas, mas o bom conselho vem daquele que conhece a palavra do Senhor. Daquele que vai falar aquilo que eu não quero ouvir, mas aquilo que Deus coloca no seu coração que eu preciso ouvir. Então ela deu o melhor conselho: procure um homem de Deus. Procure aquele que vive a palavra. Eu não estou falando do profeta de profetada. Eu não estou falando desse perfil. Eu estou falando de um homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Aquele que vive o evangelho. Ela sabia que os homens de Deus eram usados por Deus para curar, para libertar, para levar a boa palavra, para dar o bom conselho, né? Para trazer a cura. Quem abraça a nossa guerra para guerrear junto conosco? Aquele que vai te dar o bom conselho na palavra. Aquele que vai dizer para você: eu vou orar junto com você. Porque existem situações, irmãos, que só o mover da mão de Deus para trazer a solução.
Então, aquela pessoa que vai orar junto com você, essa está na guerra junto com você. Pode ter certeza. Ela foi uma menina muito grata. Como eu coloquei aqui, ela poderia ser vingativa, né? Ah, vocês me tiraram da minha família, então agora vocês vão se ver comigo. Ela poderia ser uma péssima serva ali. Tudo bem que ela ia ter as consequências dela, mas ela poderia se comportar de uma outra forma, mas não. Ela foi grata, ela transmitia o que ela tinha fé, ela tinha misericórdia, ela tinha compaixão, ela tomou as dores daquelas pessoas para ela, e ela torcia pela cura daquele homem, ela não desejava mal. Nós não podemos desejar mal para ninguém, a palavra de Deus fala que nós devemos abençoar e não amaldiçoar, e a vingança, ela vem do Senhor. Seja uma voz de esperança para os outros. Essa menina foi uma voz de esperança. Tire da prisão aqueles que tentaram te aprisionar. Ore pelo que vos perseguem. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Ore, ore. E o Senhor é que agirá em toda e qualquer situação. Ela demonstrou essa gratidão também pela sua forma de servir. Ela servia com boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, Efésios 6, de 5 a 8. Ela servia, sabendo que ela estava fazendo aquilo para o Senhor e não para homens. Então, independente de circunstâncias, independente de quem seja, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Porque a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Não espere recompensa de homens, não espere reconhecimento de homens. O nosso reconhecimento vem do céu, vem do alto. Temos sido gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, ou nós temos sido murmuradores? Às vezes a gente pede tanto do Senhor determinada coisa, eu quero um emprego, eu quero um filho, eu quero isso, quero aquilo. E quando a gente recebe, existem duas situações. Ou a gente se envolve tanto com aquilo e esquece de Deus, ou então a gente se envolve com aquilo durante um determinado período de tempo e daqui a pouco começa a murmurar achando que não está bom. Achando que precisa de algo mais, que precisa de algo melhor. Irmãos, fique onde você está até que Deus diga que já é hora de mudar. Seja grato. Seja grato. É pouco, é muito, está apertado, não está? Seja grato. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela menina, usada ali para alcançar uma outra vida, a palavra de Deus não fala do futuro daquela menina, mas com certeza nós conhecemos esse Deus que ela servia. Com certeza essa menina teve um grande futuro, porque o Senhor estava com ela. Amém? Ela foi ensinada de que a mão de Deus estava sobre a sua vida, por isso ela não temia o dia mau. Aí você pode pensar assim, poxa, mas eu não vim de um lar cristão, então não me ensinaram isso, não tem problema. O nosso Pai nos ensina. Aquele que nos chamou para uma nova vida, a partir daquele momento que nós o aceitamos, começa a partir dali um processo de aprendizado. E todos os dias Ele está nos ensinando aqui. E todos os dias que você, lá no seu íntimo, lá no seu secreto, você está conversando com Deus, você se propõe a conhecê-lo mais através da sua palavra, Ele está te ensinando, Ele está te orientando, Ele está derramando sabedoria. Então, Deus nos ensina. Não importa de onde nós viemos, se foi de um lar cristão ou não. Ele é o nosso Pai. Ele é quem nos instrui. Amém? E hoje nós temos uma nova identidade em Cristo. Então, nós vivemos essa nova identidade. Então, como resultado, de Deus, através da vida dessa menina, Naamã foi muito trabalhado. Quando ele chegou na porta de Eliseu, Eliseu já começou o tratamento dele ali. Eliseu não foi recepcioná-lo. E ali foi uma afronta, não deixou de ser uma afronta. Então, a gente pode pensar assim, Eliseu foi arrogante, né? Não, irmãos. Eliseu agiu de acordo com o que Deus pediu para que ele agisse. Porque ali começou o tratamento de Naamã. Ele achava que ele iria sair, recebê-lo, impor as mãos sobre ele
e orar e ele seria curado. Mas não foi assim. Ele pediu para o seu servo Geazi ir lá com ele, Eliseu não foi, o que aparenta uma afronta, mas o Senhor ali já estava trabalhando, e Geazi disse, vai no Jordão, mergulha 7 vezes. E ali começou o processo de transformação na vida de Naamã. E ele ficou chateado, poxa, mas por que, né, o Jordão? Não tem rios melhor do que ele? Mas ele foi. E nós já tivemos aqui uma palavra pelo nosso pastor, esses 7 mergulhos foram 7 tratamentos na vida dele. Muito profundos, tratamento na sua alma. Por aí a gente tira que a lepra não estava só no físico. Ela estava lá na sua alma, precisava de um tratamento. E um tratamento profundo. E como resultado disso, vidas foram libertas, vidas foram salvas. Naamã foi transformado. Aqui no versículo 15, ele fala assim, Deus foi reconhecido no meio daquele povo, né? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O nome do Senhor foi glorificado na vida dele. E no versículo 17, disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Houve uma conversão ali, houve uma salvação ali, através de uma menina, de uma simples menina que não tinha nem nome, mas ela tinha uma identidade no céu, ela tinha uma identidade em Cristo, ela tinha fé, ela tinha autoridade de Deus, ela apresentou Deus àquele povo, e aquelas vidas foram alcançadas. Seja uma referência de Deus onde quer que estejam. Ainda tem muitas vidas para salvar, irmãos. Ainda tem muitos corações a serem alcançados. E nós não podemos cruzar os nossos braços. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço oração ao nosso pastor. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra, para que a vivamos, para que possamos praticá-la, crendo no Senhor e delegando a Ele todo o poder, todo o senhorio sobre nossas vidas. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, amém.